É impressionante, né? Como às vezes o jovem, movido por esta ânsia de querer novidade, e acaba assim tendo uma experiência terrível, como esse jovem, por exemplo, lá da Raia Olímpica da USP, que faleceu. E é interessante como a mídia, ou até mesmo não existe uma não existe uma reportagens, ou até mesmo propagandas, ou até mesmo noticia informações mais relevantes para a sociedade, né? Porque os próprios pais não sabiam ao certo o que tinha acontecido. Que desespero é para um pai. Imagine quantos pais aí que frequentam Amor Exigente também passam. Com certeza, eu acho que o que nós encontramos muitas vezes, e nós mesmos podemos ter passado algum dia, a luta, vamos dizer assim, a briga maior que nós temos é a favor da nossa ignorância. Porque como nós não temos a mínima ideia do que acontece ali com aquela situação, a gente vai ao Amor Exigente muitas vezes para tentar obter essas informações. Tecnicamente, alguém pode nos orientar, algum pai pode dar alguma informação, mas nós gostamos muito e temos muito o costume de ouvir os técnicos, os profissionais, os psiquiatras, psicólogos, técnicos em geral, que possam nos orientar quais são as drogas que estão nesse momento dando mais vulnerabilidade aos nossos jovens, porque com relação à maconha, à cocaína, ao crack e a tantas outras drogas que a gente já conhece, nós já temos uma certa, vamos dizer assim, o conhecimento, né? O conhecimento mesmo, né? O que acontece pela história, pela partilha dos pais, características e tal. Mas quando começaram a falar sobre as novas drogas sintéticas, confessamos que houve um frisson dentro do grupo mesmo. Mas o que é isso? De que maneira ele interfere? Então, eu sinto que muito disso aí, está vendo assim, é como se nós estivéssemos passando por uma nova fase das drogas sintéticas anteriores, de uma certa maneira. Porque o que você falou do LSD ou de sintomas de loucura, psicose, eu via isso nesses outros, na LSD, na heroína e tantas outras coisas, né? Drogas assim da década de 60, 70. Década de 60. Mas eu acho que interessante o que o Douglas trouxe, principalmente sobre o perfil, né? Jovens, adolescentes, geralmente de classe média, que é um tipo de substância que tem um custo. Porque não é isso aí também. O custo de uma droga sintética não é mais cara que uma droga. Não custa R$5, R$1 igual um crack, né? Não, é verdade. Tem em média, depende do tipo, entre 100 e 100, R$400. Então esse é o perfil, né, do usuário. E tem um fato interessante, como isso, né, perde-se muito do controle, do monitoramento de polícia e tudo mais. Tem algumas substâncias que estão sendo fabricadas na China, então você não sabe qual é o tipo de componente desse tipo de substância. Não tem selo de qualidade, né? Não tem selo de qualidade, exatamente. Então, imaginem o que esses jovens eles estão usando e qual é o poder destrutivo em relação a esse tipo de substância. Vamos fazer. Douglas, você estava falando da questão que tipo de substância é essa que esses jovens estão fazendo uso, né? E esse dado que você falou da questão da China eu achei muito relevante. Será que vamos retomar e falar novamente disso? É produzido lá e trazem para cá? Sim, exatamente, né? Como não tem esse controle, né, do que entra, do que sai, então há relatos, né, de que esses produtos também possam ser fabricados, né, importados da China sem procedência nenhuma, sem sabermos quais são os componentes desse tipo de substância e qual é o poder de dano que esse tipo de droga pode ter para esses jovens que fazem uso nessas festas. Falando em poder de dano, que danos? Exatamente. Podemos... quais são os danos que podem ser causados com o uso dessas drogas sintéticas? O principal deles, de maior preocupação, são esses surtos psicóticos, essas alucinações que esses jovens podem ter. Há relatos, né, de jovens, né, que têm um histórico de cardiopatia, que possam ter um ataque cardíaco por conta do uso dessas substâncias, né? Então ele pode trazer uma sensação de euforia muito grande, elevação do seu estado de humor, estimulação física, mental, e todos esses danos clínicos, né, que a pessoa pode ter em decorrência do uso desse tipo de substância.
A gente sabe que o êxtase tem aquele problema da pessoa ficar desidratada, né? Exatamente, porque dá uma hipertermia, né? Então a elevação da temperatura corporal, né? Então no decorrer da festa eles tomam muita água para diminuir um pouco a temperatura. E isso pode gerar um colapso. Pode gerar um colapso importante no organismo. E quando essa questão da euforia, né? Às vezes o que ele quer é experimentar uma sensação de prazer. Então o custo desse prazer ali de horas pode trazer como prejuízo algo muito incapacitante até. Exatamente. E mesmo assim, quais são da tua experiência, pelo que você tem visto com as drogas sintéticas, quais são o resultado mais drástico que você tem visto? Fora isso que nós falamos agora da morte e tal, mas o regular, aquele que acontece sempre. Que acontece sempre com as pessoas que vocês têm na experiência que estão usando a droga sintética. Tem alguma coisa específica? Então, há um poder de dependência muito grande desse tipo de substância. Ela cria esse poder. Exatamente. Tá ok. Né? Então, tem esses riscos clínicos, né, associados ao tipo de substância, né? Então a pessoa pode ter, além desse colapso, que pode resultar em morte, né? Então esse é um dado preocupante em relação ao uso desse tipo de substância. É uma substância que faz uso em comunidade ou eles fazem mais individual, por exemplo? Não, eles compartilham muito. Compartilham, então. Compartilham tem muito. Aquela brincadeira da droga, que é a droga de uma pessoa só, a droga do grupo. Exatamente. Eu tenho experiência assim, de um paciente que eu acompanho recentemente, em que ele fez uso de 1/3 desse N-Bom, né? Então ele partilhou lá 1/3, ele usou 1/3 e compartilhou com os outros colegas. E o relato dele justamente é isso: eu não usei tudo com medo de que acontecesse alguma coisa comigo naquela festa, né? Alguma coisa, né, drástica, né? Ou até mesmo a morte, né? Então eles sabem de certa forma, né, que isso traz um risco, mas não deixam de utilizá-la, né, por conta dessa sensação, dessa experimentação, né, do perigo, inclusive. Exatamente, né? Então tem essa percepção, mas como o jovem, principalmente o adolescente, ele tem essa dificuldade de avaliação de riscos, né? Então ele faz o uso achando, entre aspas, que não vai acontecer nada após o uso dessa droga. E você falou também que, considerando o custo que nós estamos falando aí, ele é um custo que leva essa droga para uma classe média, classe mais abastada. Não seria uma classe normal, uma classe baixa conseguiria ficar pagando isso daí? Ou ela se popularizou de alguma forma já, alguma delas? Por conta desses produtos advindos, né, da China, ou em pequenos laboratórios. Como não tem um controle, né, como eu estava falando, então qualquer pessoa pode manipular esse tipo, né? Claro que tem que ter um conhecimento técnico ali, mas que pode manipular facilmente isso em laboratório fundo de quintal e tudo mais, né? Então infelizmente ele é bem, ultimamente tem sido bem difundido o uso desse tipo de droga. Douglas, você tem falado muito aí, rapaz, e eu tenho me assustado aqui, tá? Porque a gente se coloca no lugar do pai, e muitas vezes são aquelas pessoas que não têm tanto contato com esse tipo de informação. Você poderia detalhar melhor o que é o surto psicótico, como é que ele vem com vozes, com visualizações, o que essas vozes, como é que esses comandos, você poderia fazer lá isso lá para aquela mãezinha que está lá no sítio, ou, né, aqui na cidade, mas também acha que não tem muita informação. Não comigo, isso não acontece. É interessante essa questão porque o surto em si, né, ele é incitado pelo uso da substância. Então o jovem ele vai ter aquela percepção que, se ele entrar em determinado ambiente, né, em que ele tenha uma pessoa ali, ele vai ter aquela ideia de que aquela pessoa ou quer roubá-la ou quer matar, né? Então ele foge da realidade, né? Então ele tem medo de ser perseguido por alguém, de que essa pessoa esteja perseguindo ou que queira matar. Então, grosso modo, é essa ideia que a pessoa tem, né? E ela pode reagir a essa ideia? Ela pode reagir justamente a essa ideia, ou atacando essa pessoa, né? Porque ele tem realmente essa ideia de que ele está em risco. De alguma forma ele tem essa ideia de que ele está em risco, de que alguma coisa vai acontecer com ele, e muitas vezes ele foge,
né, porque ele tem essa percepção, né, de que algo vai acontecer com ele, de que alguém vai fazer alguma coisa com ele, então ele foge. Então ele pode pular a cerca da festa, porque ele tem a ideia que um grupo quer pegá-lo para machucar, para matar, então ele foge, né? Então ele vai ter essa ideia de que pulando resolveu o problema dele, mas ele não sabe o que tem do outro lado. Será que se ele estivesse lá no 15º andar e ele tivesse essa ideia... Exatamente, poderia sim. Existem sim relatos de que isso tem acontecido. Se a pessoa estiver, né, numa sacada e tem essa percepção de que algo pode acontecer com ele, ele pode pular, porque ele não tem essa percepção, né, de que ele tem recursos, né, para lidar com essa questão. E em nenhum momento, desculpa só uma coisinha, já que você falou disso, achei interessante, Vanildo. Em nenhum momento, como ele, da mesma maneira que ele tem um surto psicótico por estar usando uma droga sintética, ele não pode ter uma depressão profunda. Ele não pode, ela pode de alguma forma fazer o trabalho contrário, porque, claro, a droga vai excitar a pessoa, mas não tem nenhum caso onde aquela droga, em vez de excitar, trouxe o cara para um... Então, essa droga, ele tem um pico, né, de ação, né, de 1 hora, né, e pode ter um efeito médio de 4 a 16 horas. Né, então ele vai ter essa percepção, né, de euforia, né, de agitação nesse período. Então, naquele momento, a droga não pode ter um efeito contrário. Não vai ser de excitação mesmo. Exatamente, todas elas pelo têm mecanismo de ação, tá, né, porque ela é estimulante do sistema nervoso. Bom, é isso, gente. Drogas é uma coisa que sempre existiu, sempre vai existir, mas nós estamos aqui para informar, para orientar, para que a sociedade possa perceber e ter a compreensão de que precisamos estar atentos, precisamos saber lidar com o problema, né? E não falar apenas do que ela causa prejuízos, realmente destrói as famílias, mas, gente, temos que mudar a maneira de olhar, né? A dependência química é uma doença, ela precisa de tratamento, ela precisa de apoio, precisa de acolhimento. Não devemos mais excluir o dependente nem a sua família. Nós não devemos mais ter o preconceito, nem julgar, nem condenar a família e o dependente, mas nós temos que compreender cada vez mais esse problema. E hoje é uma questão relevante para a sociedade, porque é impossível alguém hoje não conhecer alguém que não tem um problema ou com álcool ou com as drogas. Eu penso que o Douglas trazendo esse tema, né, das drogas sintéticas, dessas novas drogas, é para vocês verem que às vezes a gente está aqui batendo numa tecla ou falando sobre coisas muito antigas, arcaicas, assim, presos ainda a uma fala muito básica, enquanto eles estão aí, anos-luz à frente, evoluindo, atingindo cada vez mais os nossos jovens. Olha como está falando aqui hoje, jovens de classe média, né? Jovens que vão para as baladas. Então essas diversões que os seus filhos estão fazendo, às vezes é uma diversão já iniciando o uso da droga, e você, pai e mãe, precisa estar atento. Isso não é aquela história, né? Só acontece com o vizinho, né? A grama do vizinho é mais verde. A grama do vizinho é mais... Não é bem por aí, tá? E então o grande preconceito às vezes está em nós mesmos, né? De não aceitarmos que nós podemos ter o problema na nossa própria casa. Atendi essa semana uma família e é isso. A própria família com tanto medo, receio, vergonha, ficou 1 ano ali guardando aquilo com eles. Mas sozinho vocês não vão resolver. Então por isso que nós estamos aqui, para tentar ajudar a sociedade. O Amor Exigente faz esse trabalho, o Douglas faz esse trabalho. Quem trabalha na área da dependência química hoje quer isso, que as pessoas compreendam, entendam e possam realmente estar melhor orientadas. Não fique só. Nós temos no Amor Exigente esse lema: não fique só. Você tem que estar em comunidade. Sozinho nós somos fracos. Em comunidade ganhamos força, e para isso os grupos de apoio, tantos grupos de apoio aí no Brasil, fora, tantas comunidades dando apoio. O Amor Exigente se preocupa muito em orientar famílias, em fazer com que elas cresçam no seu conhecimento, para entender a reação das pessoas com quem elas convivem. Muitas vezes, dessa maneira, elas conseguem encontrar, vamos dizer assim, sinais que permitam que elas se antecipem a situações bem piores, né? Por isso que a gente fala sempre: não fique só, vá a um grupo de apoio, conheça o Amor Exigente, o amorexigente.org.br. Lá nós temos uma tecla chamada Localize. Você clica lá e localiza um grupo perto da sua casa. Também tem vários assuntos lá para você conhecer o Amor Exigente.
O importante é não ficar na ignorância, Ivanildo, e saber que a cada dia que passa, com certeza, novas drogas existirão e não vai parar por aí, né? Porque esse é um comércio muito forte, bilionário, interesses muito fortes que estão muito menos preocupados com a saúde de cada pessoa que está passando por isso do que, né? Com certeza. Pessoal, nós deixamos lá no nosso Facebook o site do Amor Exigente, www.amorexigente.com.br. Também já dizendo para vocês que o Amor Exigente também está na TV, não é isso? Isso, nós estamos na segunda-feira, do horário da 12:30, no programa Vida Melhor com a Cláudia Tenório, né? Nós temos aquele programa já faz algum tempo, durante 1 hora, onde nós também fazemos a apresentação de situações como nós fazemos aqui, né? Contamos casos, orientações, alertamos. Entrevista super interessante. No dia 30/5 foi a doutora Maria de Fátima Rato Padim lá, né? Muito boa, muito boa. E aliás foi uma coisa muito interessante porque é justamente isso que o Douglas está falando. Nós encontramos hoje com as famílias que estão chegando no Amor Exigente, são muito jovens, pessoas que estão com filhos de 14, 15, 16 anos e que elas sabem que está acontecendo alguma coisa, mas elas não associam mais às drogas que nós já conhecemos, porque esses jovens já estão tendo acesso a drogas diferenciadas. Então, para essas pessoas é importante esse tipo de informação. Que drogas são essas? As drogas sintéticas, elas têm ainda uma característica do não conhecimento exato do que elas são, né? A brincadeira de pôr embaixo da língua, quando fala da língua, as mães já ficam tudo arrepiadas, né? Embaixo da língua, eu vi meu filho pondo embaixo da língua, que às vezes nem estava com nada, mas ela já se assusta. Então, ir a um grupo de apoio e conhecer o que de novo está acontecendo é muito importante. Para isso, obviamente, nós precisamos dos profissionais que nos orientam, de uma rádio como a tua dando orientação para todo mundo, mas não pode ficar sozinho, não pode ficar sozinho. A regra número 1 para você superar numa dificuldade dessa é não estar sozinho. E a segunda é acreditar, ter fé que você vai conseguir superar. Em família, a família é um fator de proteção quando ela vai a grupos de apoio. Eu queria também, hoje estava vindo para cá e a gente tem algumas questões que eu ia te perguntar. Porque às vezes as famílias ela fica com medo de ir ao grupo para que ela não Se exponha. Não se exponha. Ok. E às vezes eu digo para as pessoas que não tem essa exposição, porque o Amor Exigente primeiro ele acolhe. Eu gostaria que você falasse um pouco o Amor desse Exigente, acolhimento. claro, eu acho que a coisa... o Amor Exigente, como grupo de apoio, ele trabalha... Nós temos... Vou falar rapidamente, mas assim, o Amor Exigente, ele trabalha com 4 pilares. É o princípio básico, o princípio ético, responsabilidade social e espiritualidade pluralista, né? A responsabilidade social é o fato de nós estarmos dedicados a ajudar alguém, e a espiritualidade pluralista, porque não nos importa a religião, mas o que importa é o que a pessoa tira de cada religião. Mas, acima de tudo, quando você tem isso, a gente encontra uma coisa muito importante, que é o sigilo. O sigilo é o maior princípio da dignidade, o respeito à dignidade humana. As pessoas vão naquele grupo para contar suas dores. Então, naquele momento, ela vai abrir o coração, e para nós a coisa mais importante é a garantia do sigilo, porque ela tem que se sentir à vontade para contar a vida dela. E as pessoas que estão ali naquele grupo não são nada mais do que voluntários, não tem nenhum profissional. Então, o que as pessoas falam, respeitando o sigilo dela, contam o caso deles. E naquela partilha, você apreende e aprende, né? Apreende no sentido de receber a informação e ver o que você pode fazer com ela, e aprende da experiência do outro, mas sempre mantido o sigilo. E o mais lindo do sigilo é que as pessoas provam nesse momento o verdadeiro respeito à dignidade humana que cada um tem. Então, tem pais, você está certo, Ivanildo, tem pessoas que quando chegam a primeira, segunda vez, não abrem o jogo. Elas vêm, ficam ouvindo, falam alguma coisinha. Quando elas percebem que aquele grupo é seguro para elas, que aquele grupo as acolhe com muito amor, com muito carinho, e que lhes dá de retorno o respeito à dignidade pelo silêncio, elas começam a conversar. E é aí, nesse momento, quando a pessoa abre o coração, que ela consegue enxergar a saída para o problema dela, que está nela mesmo, porque nós dizemos que nada muda se eu não mudar. Então, o sigilo, você falou uma coisa muito séria, é muito importante, Ivanildo. Se não tiver garantia de sigilo, quem vai conseguir falar com... Quer dizer, a pessoa até vai lá e fala.
Se ela perceber que aquilo foi para algum lugar que não ela, que não aquele grupo, ela percebe que houve uma falha. E só para completar, tem mais uma coisa importante. Nós temos os grupos de sobriedade, que são as pessoas que estão passando pelo problema, junto com os familiares. E o sigilo é fundamental, porque o pai que está ali e o filho que está ali, eles estão em salas separadas e não vai, em nenhuma condição, um saber o que o outro falou. Senão... Porque muitas vezes já entrevistei muitos jovens, pessoas que vão entrar na sala, mas o meu pai vai saber, meu mãe vai saber. Não, né? Então, se não tiver essa confiança, essa credibilidade, até mesmo o Douglas como psicólogo, né? A gente tem essa questão, né? A questão do sigilo é uma forma de trazer a pessoa para um lugar de acolhimento onde ela se sinta mais segura, né? Exatamente, né? Porque a substância em si, ele já traz um estigma social, né? Então as pessoas, principalmente as famílias, elas têm um receio de expor esse tipo de assunto a outros, né? Pessoas que eles não conheçam, né? Então muitas vezes eles têm essa dificuldade ou de abordar e muitas vezes de procurar ajuda. Então muitas vezes demoram em média de 1 ano, 2 anos para procurar ajuda, também por conta do estigma, né? E aí muitas vezes esse período é o tempo em que o uso de substância do seu parente acaba se cronificando e muitas vezes a intervenção ela acaba se tornando refratária, né? É difícil porque o uso se tornou de uma forma tão intensa que é difícil intervir depois. Cada dia que passa sem tratamento pode ser, na verdade, o último dia da vida dessa pessoa. E pessoal, coisinha, tem mais uma frase boa. Cada vez mais temos menos tempo para agir. Essa é a frase. Cada vez mais temos menos tempo para agir. Vou deixar essa